Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda modalidade de questão, que são as questões de múltipla escolha, né? Nós já vimos as questões aí de complementação simples, e agora a gente vai dar uma sondada aí nas questões de múltipla escolha, o que que é importante a gente perceber, tá bom? Bom, primeiro que questões de múltipla escolha, elas são questões mais simples, né? Elas têm uma resposta muito direta, são mais comuns, né? A gente tem uma certa familiaridade com esse tipo de questão. Só que no ENAD, essas são as questões que elas podem ser um pouco mais cansativas também. Justamente para elas talvez trazerem alguns enunciados um pouco mais extensos, né? Então, uma sugestão é que conforme você for lendo o enunciado, vai marcando aquelas partes importantes, que elas são aí muitas vezes indicadores para uma resposta correta, tá? Para que você tenha uma melhor assertividade na sua leitura, na sua precisão, quanto uma análise crítica da questão, tá bom? Vamos ver uma questão exemplo, então? Olha só. Ao ser avaliado o impacto dos fatores de risco para o suicídio sobre o indivíduo, é preciso compreender que esses fatores têm intensidade e duração diversas e exercem seu poder em diferentes fases da vida dessa pessoa. Assim, a interação entre acontecimentos que ficaram no passado distante, ou seja, fatores de risco predisponentes, e eventos mais recentes, que podem ser eventos estressantes ou até mesmo precipitantes, devem ser considerada quando ocorre uma tentativa de suicídio ou suicídio, tá? Considerando as informações do texto, assinale a opção que apresenta um caso de interação de fatores de risco predisponentes, ou seja, do passado, e precipitantes, uma situação recente, após tentativa de suicídio. Então, olha só as opções. Opção A: jovem de 19 anos, comportamento impulsivo, agressivo e autodestrutivo, humor instável, dificuldades para enfrentar situações estressantes e baixa tolerância à frustração, presença de transtorno psiquiátrico na família. Letra B: mulher de 28 anos, mora com a mãe, diagnóstico de esquizofrenia com sintomas positivos desde os 21 anos, hospitalizações anteriores, retraimento social persistente. C: homem de 35 anos ingeriu doses de vários medicamentos que encontrou em sua casa, duas tentativas prévias de suicídio por ingestão de medicamentos, pensamentos, sentimentos e ações restritivos inflexíveis. Opção D: mulher de 46 anos, relato de maus tratos e violência sexual na infância, ambiente familiar disfuncional, rede de apoio social empobrecida, relacionamentos anteriores conflituosos e violentos. Opção E: homem de 57 anos, histórico de depressão crônica e recorrente, uso abusivo de álcool, não adesão anterior à medicação e psicoterapia, recebeu o diagnóstico de infecção por HIV há algumas semanas e não contou para a família. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já já a gente discute essa questão. Ok? Acertou e falou a opção E. Muito bem. Vamos entender melhor o que que nós precisaríamos, né, ter compreendido dessa questão e quais conhecimentos prévios para conseguir acertar, né, ou ter aí uma predisposição de mais acerto. Então, olha só, primeiro ponto, o enunciado está trazendo para a gente uma problemática extremamente relevante para nós da psicologia, até mesmo porque é a nossa principal, é a nossa ciência, né, gente? A mente humana, os seus complexos e tudo mais. Primeiro ponto que a gente tem que entender, todo sofrimento, todo transtorno, né, ele é multifatorial. Então a gente precisa entender o ser humano na sua integridade, né, integralidade, né, em todas as áreas da tua vida. E o ponto que aqui tem que ser muito importante para nós: suicídio não é um transtorno mental. Suicídio não é um distúrbio mental. Suicídio é um comportamento que a pessoa tem como se fosse um repertório que ela tem para aliviar aquele sofrimento daquele possível transtorno que ela está tendo.
Suicídio não é um distúrbio ali no cérebro que a pessoa ela vai ter uma predisposição, né, para suicidar-se. Na verdade, o suicídio, ou também chamado autoextermínio ou autolesão infligida, né, ele é, na verdade, um comportamento apreendido e um repertório escolhido para aliviar aquela dor, aquela questão, né, que o paciente está trazendo. Pensando nisso, ele traz outros dois pontos relevantes no enunciado. Olha só, os acontecimentos que ficaram no passado, ou seja, fatores predisponentes, tem que ter questões do passado para justificar aí algumas questões, né? Uma predisposição para esse comportamento. E aí, fatores recentes que são precipitantes para tal ato. Então, é como se fosse um gatilho ali que facilita esse comportamento. Ponto. Pensando nisso, vamos ler, né? Porque olha só, todas as situações abaixo, eles podem levar a pessoa ao extermínio, mas qual dessas é mais relevante, né? Tem mais conteúdos ali que justificariam uma tentativa mais previamente, né? Prevista ali para esse paciente. Então vamos lá. Jovem, 19 anos. Comportamento impulsivo, agressivo, autodestrutivo, humor instável, dificuldades para enfrentar situações estressantes e baixa tolerância à frustração. Presença de transtorno psiquiátrico na família. Ok. Ele traz aqui presença de transtorno psiquiátrico na família, mas não traz muitas situações predisponentes, né? Ou seja, uma predisposição ali do passado. Traz mais fatores precipitantes, ou seja, mais estressantes, mas não seriam talvez a nossa melhor opção. D. Mulher, 28 anos, mora com a mãe, diagnóstico de esquizofrenia. Ok, a esquizofrenia é um transtorno que pode favorecer, né, quadros de autoextermínio justamente pelo rompimento com a realidade, né? E olha só, essa pessoa está com sintomas positivos. O que são sintomas positivos na esquizofrenia? Tudo aquilo que, num quadro neurotípico, funcional nós não teríamos. Alucinação, ilusão, delírio, comportamento desorganizado, catatonia, tudo isso nós não teríamos no quadro neurotípico, mas no quadro de sintomas positivos da esquizofrenia, sim. E muitas vezes os sintomas positivos, que são as vozes principalmente, né? E vários outros sintomas, mas principalmente as vozes que o paciente escuta, costuma dar ordens, e uma delas é tirar a própria vida ou ferir a integridade de outra pessoa. Então, ok. Hospitalizações anteriores, provavelmente pelas crises, né? E retraimento social persistente, certo? Ainda assim, está trazendo histórico, mas não seria ainda a opção, né, ligada a essa ideia do suicídio, porque está falando mais do adoecimento da esquizofrenia, mas não traz aqui, por exemplo, tentativas de autoextermínio no passado, nem questões aí do passado é, predisponentes tão pesadas, né, que poderia justificar. Ok. C, e também um ponto importante, não é o nosso maior transtorno com tentativas de autoextermínio, tá? Pelos estudos. C, homem de 35 anos ingeriu doses de vários medicamentos que encontrou em casa. Ok, então tá trazendo predisponentes aí, né, pesados, que justificariam. Duas tentativas prévias de suicídio, não são antigas, por ingestão de medicamentos. Pensamentos, sentimentos e ações restritivas inflexíveis. Então, é um acontecimento bem precipitante, não tem muitos fatores aqui que justificariam uma predisponência, né, uma predisposição. Não seria a nossa melhor questão. D. Mulher de 46 anos relata maus traços de violência sexual na infância. Ó, predisposições aí também fortes. Ambiente familiar disfuncional e rede de apoio empobrecida. Relacionamentos anteriores conflituosos e violentos. Ok, só predisposições, mas não falam de um fator precipitante, um gatilho recente. E aí, a nossa última opção, a mais correta, né? Homem de 57 anos, histórico de depressão crônica, ou seja, depressão é um dos adoecimentos psiquiátricos, né? Com maior índice de suicídio, elas levam com mais facilidade o paciente a cometer aí o autoextermínio, e é crônico e recorrente, ou seja, isso já vem do passado dele. Uso abusivo de álcool, outro fator que aumenta a vulnerabilidade muito, né, do paciente. Não adesão anterior à medicação à terapia, ou seja, se esse paciente já tem uma depressão crônica e não segue a medicação e a psicoterapia adequada, a vulnerabilidade continua, isso não se intensifica. Recebeu o diagnóstico de infecção por HIV. Provavelmente esse é um fator precipitante muito intenso para que esse paciente decida pelo autoextermínio. Há algumas semanas, ou seja, poucos dias ele recebeu esse diagnóstico e não contou para a família. Mais outro fator importante. Provavelmente ele deve ter
implodido nisso dentro dele, o que aumenta drasticamente a tentativa de um suicídio. Então, a questão que nós temos aí de maior proximidade, de exatidão, seria a questão E, ok? Espero que tenha feito sentido. Até nosso próximo vídeo.